Então é momento de emudecendo os microfones, de abrir o coração para receber a paz que Jesus está trazendo a cada um de nós, essa paz que nos dá serenidade, que nos harmoniza com a espiritualidade amiga, que em nome de Jesus aqui está, como sempre, organizada na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas. Nosso muito obrigado a sempre presente e atuante. Corrente médica de Bezerra de Menezes entre nós nesse momento, trazendo seus fluidos benéficos, salutares e renovadores a cada um de nós, aos nossos lares e aos nossos entes queridos. Cada um deles, o nosso muito obrigado. E dessa maneira, nosso coração agora mais leve, livre aí dos pesos que carregamos coração adentro, o coração vai flutuando até as alturas, e é nas alturas que encontramos neste momento Jesus e sua mãe Maria, de braços abertos, sorriso nos lábios, nos saudando, nos acolhendo e nos convidando a, juntamente com eles, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome neste momento. E agradecemos conforme a prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Graças a Deus. Boa reunião para todos nós. E iniciamos agora com a reflexão que o querido Raul Teixeira nos traz e que diz o seguinte: não permita que os teus gestos e palavras sejam maquinais, padronizados, frios, como se você tivesse que se livrar das outras pessoas, plastificando chavões verbais ou comportamentos. Então, Raul Teixeira já começa puxando a orelha. E qual é o resumo desse trechinho? Seja agradável, vírgula, não seja chato, né? E muitas vezes, muito antigamente, isso aí há mais de 100 anos atrás, talvez 200 anos atrás, o pessoal, quando ia imprimir jornal, imprimir livro, tinha que montar as letrinhas, né, os tipos, né, antes de montar na prensa para bater na tinta e imprimir o papel, e deixava algumas frases padronizadas prontas, né? Isso aí, essas frases prontas, chamava clichê, né? Então, já tinham, para evitar, para diminuir o trabalho do tipógrafo, ele ia juntando os clichês e montava o texto, e aí imprimia, né, a folha de jornal, a folha de livro, aquela coisa toda, né? E muitas vezes a gente acaba, na nossa comunicação normal, virando uma prateleira de clichês. A gente tem ideias padronizadas, palavras padronizadas, e, mormente agora, com o esquema da eletrônica digital, você pode ver todo mundo que está em rede social, que está em alguma plataforma. Você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa de máquina de lavar. Você entra lá no Google, digita a máquina de lavar, o modelo que você quer. Algoritmo capturou isso aí. Dali a pouco, começa a aparecer, mesmo sem você perguntar, propaganda de promoção de máquina de lavar. Então, o algoritmo, dentro da... não é inteligência artificial, é burrice artificial. Ele vê as tuas preferências, ele vê em que horário que você acessa cada motivo, cada tipo de tema, e começa a te bombardear com aquilo lá. De qualquer maneira, o algoritmo dá aquilo que ele te vê fazer. Quer dizer, tudo isso é eletrônico, né? É combinatório aí, é máquina, fazendo de conta que pensa. Então, a gente acaba se acostumando a ver, através da internet, aquilo que a gente quer ver, os assuntos, os temas, e aí a gente, se não tomar cuidado, acaba transportando para a vida real e só quer ver aquilo que a gente entende como legal. E quem não é legal, aí esquece o plural da sociedade, esquece o heterogêneo da sociedade, e a gente acaba ficando chato, porque só quer ver aquilo que a gente gosta. E não é assim. O heterogêneo da sociedade
o mais rico, o mais pobre, o mais gordo, o mais cabeludo, o mais jovem, com outros, o heterogêneo é que faz a gente se desenvolver. Se for tudo igual, padronizado, a gente fica atrofiado, né? E aí está o querido Raul Teixeira nos falando isso, né? Que a gente não permite, isso está na nossa vontade e na nossa vigilância, né? Não permitir que os nossos gestos, nossas palavras sejam automaticamente gerados, né? São maquinais, são clichês, como a gente disse, ou seja, nossa cabeça vira um algoritmo que só quer jogar aquilo que deseja. E não é assim. Dito isso, vamos lá aos desafios da vida familiar. Como eu disse, estou segurando aqui nesse livrinho, em termos de conteúdo, tem umas 3,5 toneladas, né? Pelos temas que traz aí, que é tudo treta de família, como a gente estava falando, e como encaminhar com base na luz e na leveza do Evangelho, né? E ele veio a público em 2003, né? Ante a comemoração de 143 anos da publicação do Livro dos Espíritos. São 110 páginas, divididas em 10 capítulos e em 5 partes, né? E a principal tese é o lar como laboratório necessário para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso burilamento, para a nossa superação do egoísmo, né? Porque dentro de casa e dentro de família que a gente convive com o heterogêneo. Você pode pegar uma casa com 4, com 2, com 5 filhos, muitas vezes cada um pensa de um jeito, né? Aí o pessoal joga a culpa no signo, né? Não é o signo, é o que a gente traz dentro de si, né? E aí dá para desenvolver esse amor incondicional que Jesus nos traz e que é o elemento efetivamente modificador, renovador da sociedade, né? Então tem um monte de casos de casamentos, né? Papéis no casamento e como lidar com separações, mantendo a paz interior, tudo isso, né? E é a primeira obra, nós já vimos nas 3 semanas anteriores desse ciclo virtual, nas 2 primeiras semanas nós vimos 2 obras ditadas pela Benedita Maria, que foi mãe do querido Raul Teixeira. Semana passada, nós vimos uma obra que foi escrita a 8 mãos, né? 4 espirituais e 4 materiais, quer dizer, o Divaldo, Raul Teixeira, Joana de Ângeles e Camilo, que é um amigo espiritual que trouxe mais de 20 obras, né, através da mediunidade do querido Raul Teixeira, e que nesta obra aqui, Desafios da Vida Familiar, é a primeira vez que nós temos um texto exclusivamente do Camilo, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a biografia, para todo mundo conhecer, como boa parte de vocês não sabe, né, quem é o Camilo. Todo mundo já deve ter visto Camille Flammarion, né, lá do tempo do Kardec, diretor do Instituto Astronômico lá de Paris, cabeça boa, várias obras sobre ele. Tem uma que eu já digo já, Urânia, muito legal, um livrinho curto, mas amplamente expressivo. Então, o Camilo, que nós vamos conhecer hoje no Desafios da Vida Familiar, encarnação pretérita, foi esse, Camille Flammarion, parceiro do Kardec. E, anteriormente a isso, ele já tinha estado com a querida Joana de Ângeles na caminhada. Então, foi religioso, católico, né? E tem muita história. E ele enfatiza nesta obra, né, a grande responsabilidade de pai e mãe na educação dos sentimentos dos filhos e filhas, né? E incentiva a moralidade, né? A prática do diálogo para manter o ambiente doméstico sempre protegido contra as dificuldades e as desarmonias. E aí, começando lá no capítulo 1, que fala o sentido da família. E aí é sempre com perguntas e respostas, né? Tipo, como é no livro dos Espíritos, no livro dos Médios. Então, lá,
Qual a importância da família para a vida do espírito reencarnado? Se a gente não nasce sozinho, para seguir a vida, tem que ter uma família, não tem jeito, né? E aí vem a resposta do Camilo dizendo o seguinte: os espíritos que vêm para a Terra com o sentido de realizar seu trabalho de autorredenção e de heterorredenção, quer dizer, redenção conosco e redenção com os outros, né? Ou seja, de renovação pessoal individualmente e em vários grupos humanos, precisam encontrar o caldo cultural necessário, imprescindível ao objetivo buscado no seio da família. Tem necessidade de achar o ninho familiar em boas condições, para que então desenvolvam a contento o seu trabalho. É através da engrenagem da família que cada filho e filha de Deus, matriculados no educandário do Renascimento, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. É graças ao esforço da convivência com 3, 5, 10 pessoas na relação doméstica que cada indivíduo, viajante da estrada evolutiva terrena, adquire elementos intelectuais e sentimentais para lograr, no remoto futuro, compreender, cooperar e amar a imensa família universal no que se refere ao universo terrestre. Na instituição familiar, em tantas outras composições que Deus situa seus filhos e filhas reencarnados e desencarnados, é que o mundo vai alcançando gradualmente as várias dimensões do seu progresso intelectual, ético, moral, espiritual, enfim. Conclui aqui o querido Camilo dizendo: o nosso progresso. E aí tem uma coisinha, eu vou até mostrar aqui o gráfico, Santo Hugo não esperava, porque senão ele já tinha colocado aí. Vamos ver se dá para mostrar aqui, ó. Espera aí que está com sombra, aí fica difícil. Deixa eu só mexer aqui para ver se dá. A curva do progresso, né? Todo mundo começa do erro. E do erro, quando a consciência, esse gráfico aqui a gente já mostrou outras vezes, é consciência por tempo, né? Todo mundo está nivelado pelo erro. Aí vem o arrependimento em algum momento. Nossa consciência se expandiu. E aí, depois do arrependimento, a gente trata de perdoar e de se fazer perdoado. Dá trabalho, muitas vezes, leva tempo, mas a consciência para sair do arrependimento e chegar no patamar do perdão, e muitas vezes a gente percebe que para perdoar ou para ser perdoado, tem que ter uma disposição para fazer o reparo, o conserto do que está quebrado, né? E aí, quando a gente vê que conseguiu consertar o que estava quebrado, ou ajudar quem estava tentando consertar, a gente vê que no final da história tem um aprendizado, que dificilmente a gente vai quebrar de novo o que a gente teve trabalho para consertar. E aí, depois do aprendizado, a gente percebe que progrediu. Dificilmente a gente erra de novo. E aí, a gente tem que reconhecer o nosso valor, né? Como é dito, né? Quando a gente reconhece o nosso valor, a gente compreende o poder que existe nas nossas palavras, quer dizer, naquilo que a gente fala, e aí a gente vai aprender a não dizer qualquer coisa. Quando a gente compreende o poder daquilo que está nos nossos pensamentos, a gente vai aprender. Com esse pouquinho de juízo, quando chegou no final da curva lá do progresso, e vai aprender que não é legal pensar em qualquer coisa. E quando a gente compreende o poder da nossa presença, a gente vai perceber os lugares aonde a gente deve estar e os lugares aonde a gente não deve estar, que a gente deve evitar. Vou dar um exemplo muito simples. Olha, lá vai fofoca, hein, Nugão? Se prepara, começa a lista aí. Muitas vezes a pessoa vai para a casa de caridade, que é um núcleo de estímulo ao progresso, tá certo? Muitas vezes a pessoa vai na casa de caridade como terapia de ocupação. Aí aparece os papapasse, papacurso, né? Aí o que importa é o que vai fazer depois,
é o café com a galera, é balada, aquela coisa toda. Nada errado, contanto que aproveite aquilo que a Casa de Caridade está lá para oferecer. Agora, continuando aqui no Desafios da Vida Familiar, terceiro ponto do primeiro capítulo. Haverá alguma gradação no nível dos sentimentos afetivos recíprocos desenvolvidos na família? Certamente. Iniciando pelo casal, verificaremos que a esposa experimentará por seu esposo e ele por ela algo que nunca experimentou antes. É o que se convencionou chamar de amor conjugal ou amor passional. Quando nascem os filhos, o tipo de sentimento envolvido, o amor de mãe e o de pai para com cada filho, cada filha, não é o mesmo experimentado pelo amor vivenciado pelo casal. Há diferente colorido emocional entre esses diversos níveis de amor. Há nuances importantes e profundas. Numa mesma existência, cada membro da família de sangue consegue experimentar não somente as emoções de cônjuges, mas igualmente de pai, de mãe, de avós, etc. Na medida em que o tempo passa, se altera o grau de amadurecimento orgânico, psicológico, emocional de cada indivíduo, homem ou mulher, estabelecendo formas diferentes, mais amenas, na maior parte das vezes, no tratamento com terceiros. Nessa etapa, é comum os indivíduos se tornarem pais maduros ou avós, e as manifestações do amor aí têm ingredientes de compreensão, de tolerância, jamais pensados antes. Todo avô, toda avó tem muito mais paciência com os netos do que teve com os filhos. Normal, né? Outra, tem muita gente que não tem filhos e filhas do próprio sangue, mas por corações adotados, ou por uma adoção legal, ou por parentes, assim, trouxe para os meus cuidados porque não tinha como ter mãe ou ter pai, essa coisa toda, né? E aí a gente vê como que, por exemplo, nas situações, países em guerra, felizmente o Brasil, o brasileiro, não sabe exatamente nem de perto o que é isso. Mas tem muitos lugares, por exemplo, estamos vivenciando aí catástrofes, né, naturais. Nepal, anteontem, já tinha tido na Venezuela, já tinha tido na Colômbia. São dezenas de milhares de famílias que foram destruídas. Dezenas de milhares de crianças que perderam mãe e pai e que vão continuar vivendo e vão precisar do carinho, do cuidado de alguém mais velho que lhes cuide, que lhes oriente. Então, nesse caso, filho e filha tem o lado consanguíneo, mas tem aquele que o coração escolheu, né? E aí, no item 11 aqui deste primeiro capítulo, lá vem a pergunta. Observando-se a importância da formação e manutenção do grupo familiar no mundo, o que dizer sobre essas famílias em que falta um dos membros líderes, ou os dois, considerando-se aqui as figuras de pai e mãe, e que acabam por ficar sob outras mãos, consanguíneas ou não, para serem mantidas e orientadas, que é o que a gente acabou de falar. E lá vem o Camilo dizendo. A maioria está acostumada, as sociedades humanas, com a formação clássica da família, que, acompanhando os estudos psicossociológicos formais, podemos chamar de família nuclear. Família nuclear costuma ser composta por mãe, pai, filhos. Na primeira proximidade vêm os avós, tios e etc. Há que se considerar, no entanto, que ante as transformações sociais da humanidade, o eixo do núcleo familiar pode se deslocar da figura pai-mãe para figuras como a só do pai, só da mãe, só de avós, só de tios, ou para a de algum outro tipo de familiar ou coração querido, por alguém não consanguíneo que se preste a atuar na postura de responsável pelo grupo infantil. Esse grupo que se estrutura dessa maneira
sem que seja dirigido por pai e mãe, pode ser chamado de família não nuclear, uma vez que não perde as suas prerrogativas de família, mesmo que fora dos padrões convencionais. Na falta da figura paterna, não são poucas as mães que assumem o comando do lar, de tudo o que a ele se prende, dando conta da criação dos filhos. Entretanto, na ausência da figura da mãe, muitos pais passam a assumir a condução do lar, dando conta dos deveres a ele inerentes, incluindo-se aí a criação dos filhos. Na ausência de pai e mãe, por razões as mais diversas, deparamos incontáveis avós, tios, primos e mesmo estranhos ao núcleo familiar, assumindo a coordenação da família não nuclear, merecendo todo o carinho, todo o respeito, toda a cooperação dos que estejam em suas cercanias, verificando as possíveis dificuldades de manutenção. E aqui, se eu começar a lembrar exemplos desse caso de família não nuclear, Zilda Gama, uma querida, ela não se casou e tinha vários irmãos no sul de Minas, professora primária que era. De repente, a irmã, que era casada, 4 filhos, morreu num acidente com o marido. Ela, solteira, professora primária, pegou os 4 sobrinhos órfãos para criar. 2 anos depois, a outra irmã, também casada, 3 filhos, morreu num acidente com o marido. 3 órfãos a mais na família. Zilda Gama pegou para criar. E até aí, católica, ia na missa toda semana, aquela coisa toda. Só que ela começou a ter sonhos cada vez mais frequentes e realistas com os entes queridos falecidos, com a mãe, com o pai, com a irmã, com as irmãs, com os cunhados. E falou: pô, tô doida. Foi falar com o padre. O que o padre fez? Sai daqui, Satanás, né? Perdeu o chão. Cidade pequena, começou a ficar sendo mal. A professora está doida. E aí, um dia, o pai dela, em sonho, daqueles sonhos realistas, falou para ela: ó, deixa um caderno e um lápis ao lado, no criado mudo, ao lado da sua cama. Ela não entendeu nada, mas deixou, era a palavra do pai. Nas manhãs seguintes, várias páginas, ela acordava, tinha várias páginas escritas com cartinha da mãe, cartinha do pai, cartinha de cada irmã. E aí, primo dela, que era espírita, né, Francisco Werneck, no Rio de Janeiro, falou: pô, tô doida ou esse negócio de espírito funciona mesmo? Olha aqui, coisas que só o pai, só a mãe tinha convivido com ela, é meu subconsciente, né? Precisa internar, como é que é? Aí levou a Zilda Gama para uma casa espírita no Rio de Janeiro. Ela tinha psicografia inconsciente. Então ela pegava no sono, a espiritualidade pegava o braço dela, que estava com o corpo descansando, escrevia um monte. É uma das poucas pessoas no mundo, só tem 3, o Divaldo, Ivone Pereira do Amaral, Zilda Gama, que foram escolhidos pelo Vitor Hugo, lá, célebre, né? É, escritor francês, para trazer os textos dele. Então, Clori Fagundes, mãe Clori, aqui de São Bernardo, mais de 600. O Gão está fazendo sim, porque ele está com o livro lá, né, Gão? Depois você conta para a turma a história dela. Mais de 600 crianças adotadas. E aí montou um lar, aqui inicialmente em Andradina, depois em São Bernardo do Campo, uma chácara, né? E Dia das Mães ali era uma alegria, porque os filhos e filhas se casaram e traziam netos para ela, então aquilo lá virava uma romaria impressionante, né? Agora, Santo Hugo não falou, mas a hora está próxima, né, Hugão? Você pensa que eu estou vacilando? 5 minutos. Bom, então vamos falar só do item 14 e vamos para a prece, aí vamos para o segundo tempo, tá bom? Item 14.
Qual o papel do estudo do Evangelho no lar na defesa da família? Vamos ver o que o Camilo nos diz. A reunião em casa em torno das propostas de Jesus Cristo e da doutrina espírita deve servir como excelente atrativo para as energias superiores da vida. Orar em família, estudar a doutrina espírita com os afetos, trocando ideias com naturalidade, revestem-se de imensa importância pelo fato de se levar Jesus simbolicamente à intimidade de cada lar. Durante poucos minutos, ainda que seja uma vez por semana, vale a pena criar ensejo de reunir a família num mundo em que já não se encontra tempo para reuni-la, sequer para fazer as refeições em conjunto ou para conversar. Dessa maneira, não se deve menosprezar esse exercício psíquico da oração, da reflexão nobre em torno da vida, na busca da melhor sintonia com o grande provedor, nessa hora complexa e turva pela qual passa a humanidade. E é impossível falar de evangelho no lar, feito em família. Voto de louvor para o nosso querido Jorge, que está aí, outro careca da turma aqui, que reúne a turma, todo mundo já bem grandinho, né? Evangelho no lar semanal. Joinha, ó, troféu joinha para o Jorjão. Momento da prece. Momento de agradecer por tudo que estamos recebendo, pelo carinho da espiritualidade, pela serenidade de Jesus no coração de cada um, iluminando cada lar. E, juntamente com a nossa gratidão, somamos as nossas vibrações por todos que sofrem, por aqueles e aquelas que, neste momento, se encontram em leitos de hospitais, em celas de prisão, se encontram em centros cirúrgicos, e também pelos que acabam de deixar a etapa física da vida, estão se adaptando à nova realidade, bem como seus familiares, que atravessam um momento angustioso do luto. Que as nossas vibrações possam também chegar a todos os corações e todos os lares que não encontram harmonia, a todas as nações e sociedades que estão em litígio, e também para aqueles e aquelas que, na erraticidade, ignoram ainda a força do amor, o poder do perdão. Essas vibrações se reúnem no centro desta corrente neste momento e pedimos a Jesus, em cujas mãos depositamos essas vibrações, a permissão para que elas sejam encaminhadas para as caravanas socorristas, que diuturnamente tanto auxílio distribuem em toda a psicosfera do planeta Terra. E dessa maneira, agradecidos que estamos com as nossas vibrações oferecidas a Jesus, momento de louvar Deus nosso Pai através da prece, que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Graças a Deus. Deu tempo, tá vendo, Gão? Não fiz feio que nem a semana passada, lembra? Dá tempo até de tomar chá. Fala saúde. Hoje é um chazinho básico aqui de abacaxi com alface. Saúde. Dá um sono danado, só que tem que fazer xixi antes, porque também é diurético. Velho, cheio de onda. Saúde! Seguimos no segundo tempo. É só reconectar. Tchau. Saúde.